Imagine poder investir no mercado imobiliário sem ter que comprar um imóvel e o melhor, ainda receber aluguéis por isso. Muito boa essa ideia, não é mesmo? É possível através dos fundos imobiliários. Fique ligado que eu vou mostrar como agora. Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos novamente ao Melhor Investir. O meu nome é Karina, já deixem o like no vídeo, compartilhem. E hoje o meu objetivo é falar com vocês sobre fundos imobiliários. Exatamente, a possibilidade que a gente tem de investir em imóveis sem ter que comprar imóveis e ao mesmo tempo recebendo aluguel por isso. Primeiramente, sempre lembrando, isso não é uma recomendação de investimentos. Então, sempre conversem com o profissional que já acompanha vocês. Caso vocês ainda não tenham esse profissional, busquem uma assessoria de investimentos exclusiva para que possam trazer aí a sua carteira a melhor opção, certo? E, bom, vamos falar primeiro, o que são os fundos imobiliários? Na verdade, são fundos de investimento imobiliário, os famosos FIIs, O que o FII faz? Como que ele pode melhorar a sua carteira? Como que eu posso investir em fundos imobiliários? É isso que eu vou contar para vocês a partir de agora. Então, bom, o fundo de investimento imobiliário, ou simplesmente FIIs, FII, ele é um investimento de renda variável. Okay? Para investir em FIIs, você precisa geralmente ter o perfil moderado ou agressivo, certo? Não é indicado muitas vezes para um investidor conservador, porque os FIIs são negociados em bolsa, eles sofrem variação, eles sofrem oscilação diária. Logo, se você é um investidor mais conservador, talvez o FII não seja ainda o melhor investimento para você. Bom, o fundo de investimento imobiliário, como o nome já diz, visa trazer para o investidor a possibilidade de investir em imóveis sem que necessariamente você precise comprá-lo. O que é mais interessante do FII? Você pode ser sócio de empresas de logística, de shoppings, de redes de hotéis, agências bancárias, galpões logísticos, até mesmo de empreendimentos do agronegócio, sem realmente ter a responsabilidade de ter que cuidar daquele empreendimento. Até porque a administração e o cuidado não é sua responsabilidade, é responsabilidade lá da administradora, lá da gestora do fundo e não de você, investidor. O fundo imobiliário nada mais é do que um investimento imobiliário que foi dividido em vários pedacinhos e esses pedacinhos foram disponibilizados em bolsa para que você possa investir. Da mesma maneira que uma ação é um pedaço da empresa, o fundo imobiliário é um pedaço de um empreendimento imobiliário. O fundo imobiliário é negociado em cotas na bolsa. A pregoação mínima, o lote mínimo é de uma unidade. Logo, para qualquer saldo disponível que você tem em conta, você pode estar investindo em fundos imobiliários. Qual que é o regulamento? Bom, é negociado em bolsa, então você pode comprar e vender a qualquer momento. Liquidação sempre em D+2, tal como ações. Logo, se você fizer uma compra de fundos imobiliários hoje, no valor de R$10.000, esse valor ele vai ser descontado em D+2. Logo, se você comprou na segunda, na quarta-feira esse saldo vai sair da sua conta. Aí, se eu quiser vender a cota, da mesma maneira, se você vendeu na quarta-feira, na sexta-feira esse saldo vai estar na sua conta. Certo? Então, sempre liquidação em D+2. Os fundos imobiliários estão sujeitos à tributação em relação a lucros na venda de cotas. Ou seja, caso você tenha adquirido suas cotas, por exemplo, a R$100 e vendido a R$110, você teve um lucro de 10%, esse lucro que você teve, ele vai ser tributado em 20%. Caso você não faça a venda das suas cotas, ou caso durante a venda você, na verdade, não ofira lucros, mas sim prejuízos, certo? Você não será tributado sobre o aluguel recebido. Importante lembrar, essa isenção de tributação é válida para a pessoa física. Para a pessoa jurídica, essa isenção ela não ocorre exatamente da mesma maneira que nas outras modalidades de investimento.
Antes de comprar um fundo imobiliário, de adquirir novas cotas para a sua carteira, é importante estar atento a algumas variáveis. A primeira delas são dois indicadores bem importantes. Um deles é o P sobre VP, que é o preço sobre valor patrimonial. O que esse indicador me fala? Ele me fala se o preço que ele está sendo negociado em bolsa está muito abaixo ou muito acima do valor justo, que seria o valor patrimonial. Geralmente a gente observa uma faixa de negociação que vai de 0,85 até 1,15, ou seja, 15% abaixo do preço ou 15% acima do preço. Muito acima disso pode ser um sinal de supervalorização, ou seja, a chance de a cota cair é maior, e muito abaixo disso pode ser que os investidores já tenham identificado ali algum fato relevante, algum problema que possa estar acontecendo com aquele fundo, ou não necessariamente com o fundo, mas talvez com o setor em que ele esteja inserido, e por isso uma desvalorização tão grande. O outro é o chamado Dividend Yield, ou somente Yield. O que esse yield? É o retorno, certo? Então, o quanto percentualmente que esse fundo imobiliário paga de aluguel para o seu cotista, certo? Então, é um indicador bem importante. Qual que é o parâmetro? Depende. Eu tenho alguns setores que pagam dividendos maiores. Exemplo, agora com o momento de juros em alta, os fundos de CRIs, são os fundos de recebíveis imobiliários, têm pago um yield em média superior a 1%. Fundos de shoppings, em contrapartida, geralmente pagam um valor menor. Então, atualmente, isso está em torno de 0,5 a 0,8. Depende muito do shopping, onde está localizado, qual que é a composição do fundo imobiliário. Tem alguns setores que pagam um dividendo médio no meio do caminho, não tão alto quanto os fundos de CRIs, nem tão baixo quanto os fundos de shoppings. Por exemplo, o setor de logística, por exemplo, o setor de desenvolvimento, de lajes corporativas, que geralmente tem um dividendo médio entre esses dois. Pessoal, existem 3 tipos de fundos imobiliários. Eu tenho os fundos de tijolos, que são aqueles fundos que de fato investem no empreendimento físico, certo? Então, tem um galpão logístico, esse fundo investe diretamente no galpão. Um fundo de shopping, perfeito, ele investe naquele shopping localizado em tal cidade. Então, são os fundos de tijolos. Eu tenho também os fundos de papel. Os fundos de papel vão investir em papéis ligados ao setor imobiliário. LCIs, CRIs, LIGs, que são as letras imobiliárias garantidas, LHs, que são as letras hipotecárias. Então, papéis ligados ao setor imobiliário. Eu tenho também os FOFs. Os FOFs são fundos de fundos. Ou seja, na composição da sua carteira, ele vai ter outros fundos imobiliários. Geralmente, os FOFs têm uma carteira super bem diversificada. Alguns chegam a ter mais de 100 fundos imobiliários na sua composição. Mesma coisa, os fundos de papéis também costumam ter uma diversificação extremamente alta. E a gente ainda tem também, na verdade, uma combinação desses 3 tipos, que são os fundos híbridos, que podem investir tanto em tijolos, quanto papéis, quanto outros fundos, e realmente tem uma diversificação que pode incluir as 3 modalidades de fundos imobiliários. Quanto ao setor, bom, existe uma infinidade de setores de fundos imobiliários. Existe até, por exemplo, fundo de hospital, fundo aí um pouco mórbido, fundo de cemitério, mas os mais comuns em que a gente costuma centralizar os investimentos são os fundos de shoppings, certo? Os fundos de lajes corporativas, ou seja, fundos realmente de escritórios, principalmente aí localizados nos grandes centros, a maioria deles. Temos também fundos de agências bancárias, um investimento interessante, geralmente paga ali um resultado maior ao longo do mês, em forma de aluguel. Tem também os fundos de papel, igual eu falei, que são os fundos de CRIs, LCIs, LIGs e por aí vai. Tenho também fundos de logística, é um setor que vem sendo citado bastante nas últimas semanas, nos últimos 2 meses, são os fundos de logística. Ali geralmente são galpões, foco em armazenamento, estocagem, outro setor. Temos fundos ligados ao agronegócio, não são fiagros. Os fiagros eles têm uma outra proposta, eu acho que isso vai ficar para um outro vídeo.
é um modelo um pouco diferente, mas tenho fundos ligados ao agronegócio. Então, por exemplo, tem fundos que estão ligados à produção no Centro-Oeste, tem fundos que estão ligados à produção de algodão, então tem fundos atrelados aí ao agronegócio. Tenho também fundos do setor de hotelaria. Geralmente esses fundos são bem voláteis, eles estão sujeitos a uma sazonalidade muito grande, né? Alta temporada, temporada de férias, dependendo, costumam ser também em locais mais turísticos, setores aí de hotelaria. Tenho fundos de desenvolvimento, que são fundos que vão buscar atrelar o dono do empreendimento ao dono do terreno, e aí em torno disso ele vai desenvolver algum empreendimento dentro daquele grande terreno, e depois isso vai ser disponibilizado em forma de cotas. Então eu tenho vários setores em que eu possa estar investindo. O que vai depender da proposta? Você está investindo em fundo imobiliário por quê? Você quer um dividendo alto? Você quer um ganho recorrente? Você quer uma carteira mais tranquila, com maior previsibilidade na hora do recebimento? Geralmente os fundos que estão ligados a um setor mais arriscado costumam pagar mais. Se for algo ligado à locação, às vezes eu posso ter uma vacância menor ou maior. Tudo vai depender realmente da proposta do investidor em relação a isso. Caso o investidor seja mais agressivo e busque maior rentabilidade, vai estar exposto a um setor mais arriscado. Caso contrário, a gente pode estar buscando setores mais consolidados, certo? O que é importante lembrar também sobre fundos imobiliários, vale a ressalva que eu fiz lá no início do vídeo. Gente, fundo imobiliário é renda variável, certo? Não é renda fixa. Então sim, pode ser que aconteça de eu não receber os aluguéis, pode ser que em um mês eu receba mais do que o outro, pode ser que em algum dos meses pule e eu não consiga ter a rentabilidade em forma de aluguel, certo? Então tudo vai depender de qual momento aquele fundo imobiliário está vivendo. E novamente vale a ressalva, fundo imobiliário, gente, é renda variável, então não é o mesmo risco de eu investir em uma LCI, por exemplo, que ainda, além de tudo, tem garantia do banco, e eu estou da mesma forma investindo no mercado imobiliário. Fundo imobiliário é negociado em bolsa e é renda variável. Pessoal, espero que isso possa contribuir bastante para a sua carteira de investimentos, que tenha tirado as suas dúvidas em relação aos FIIs, e até o próximo vídeo.